Me chamo Marcos Menegasso, tenho 48 anos. Sou caminhoneiro desde novo, filho de agricultor lá do interior do Paraná, onde aprendi desde cedo que nada na vida vem fácil. Me casei aos 25 com a Luciane, uma mulher forte, que sempre segurou as pontas em casa enquanto eu vivia pelas estradas. Temos 2 filhos, o Gabriel de 22 anos, que trabalha em oficina mecânica, e a Laís de 17 anos, que sonha em ser enfermeira. Minha vida sempre foi o asfalto. Noites longas, café frio, solidão e pensamentos que ninguém escuta. Quem vive de caminhão sabe, a boleia vira o lugar onde a alma fala. Muitas vezes chorei ali sozinho, pedindo a Deus para ser um pai melhor, um marido mais presente. Mas a estrada não espera. Naquela noite eu estava voltando de uma entrega no Mato Grosso. Chovia muito, e a estrada parecia ainda mais perigosa na escuridão. O farol mal dava conta de cortar aquela cortina de água. Eu só pensava em chegar, descansar, abraçar minha família. Mas numa curva que eu já conhecia como traiçoeira, tudo mudou. Não vi o diesel espalhado no asfalto. Quando percebi, era tarde demais. O caminhão derrapou, perdeu o controle, girou. Tudo virou ruído e destruição, vidro estourando, ferro retorcendo, pneus gritando, o baque foi forte. Senti uma dor aguda, e em seguida, um silêncio estranho. Abri os olhos e não entendi. Vi a cena de cima, como se estivesse fora do meu corpo. O caminhão retorcido lá embaixo, e eu observando tudo de longe. Meu corpo estava preso entre o volante e o banco. Pessoas corriam, gritavam por socorro, lanternas iluminavam o caos. Mas eu não sentia dor, nem frio, nem peso. Só uma pergunta martelando: é o fim? Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. Uma luz apareceu, mas não era uma luz qualquer, não ofuscava, ela acolhia, aquecia a alma. E dessa luz surgiu uma figura. Eu não precisei de explicação, era Jesus. Não era como nas imagens das igrejas. Era muito mais, simplicidade e poder ao mesmo tempo. Tão real, tão presente, tão verdade. Minha única reação foi cair de joelhos e chorar. Chorei tudo: medo, culpa, saudade, arrependimento. E só conseguia dizer: Senhor, eu falhei. Eu esperava ser repreendido, esperava ouvir tudo o que tinha feito de errado, mas não. Ele apenas se abaixou, estendeu as mãos e me levantou, e disse palavras que atravessaram minha alma: calma, filho. Eu conheço o teu cansaço. Naquele instante tudo fez sentido. Ele sempre esteve comigo, nas madrugadas silenciosas, nos dias em que chorei sozinho, nas preces murmuradas enquanto olhava a foto da família no painel. Eu é que não tinha notado. E então ele olhou bem nos meus olhos e disse algo que desarmou qualquer desculpa: não vim te condenar, Marcos. Vim te ensinar o que teu coração sempre procurou. Ali diante dele, entendi que o pior não era ter morrido naquele acidente. O pior era ter passado tanto tempo achando que estava só. Jesus me segurou pelas mãos e começamos a caminhar. Cada passo revelava momentos da minha vida, como se eu estivesse assistindo tudo num filme, mas sem controle remoto para avançar ou pular as partes difíceis. Vi minhas falhas, meus erros, minhas tentativas frustradas. Vi o aniversário da Laís que eu perdi, o olhar distante do Gabriel, as brigas no telefone com a Luciane por causa da ausência. Com a voz cheia de amor, ele disse: filho, eu sei que você tentou. Mas tentar sozinho é exaustivo. Você confiou no seu esforço, no costume, mas esqueceu de chamar aquele que foi enviado para te ajudar. Naquele momento caiu a ficha. Minha fé estava mais no automático do que no relacionamento verdadeiro com Deus. E tudo começou a mudar ali. 3 palavras que ele disse ficaram gravadas para sempre: eu estou aqui. Essas palavras mudaram tudo. E quando voltei a mim, já estava na ambulância, rodeado de gente, com lágrimas nos olhos e um novo coração dentro do peito. Durante muito tempo, eu conhecia Jesus apenas de ouvir falar. Sabia da história, acreditava, orava de vez em quando, mas não caminhava com o Espírito Santo. Não sabia o que era essa presença viva dentro de mim. Naquele momento com Jesus, ele não me mostrou apenas os grandes erros ou as quedas evidentes. Ele me revelou as pequenas coisas. Aquelas vezes em que fiquei com raiva e não pedi ajuda para lidar. Os momentos em que quis perdoar, mas me apoiei apenas na minha força e falhei. As orações apressadas que fiz esperando um resultado imediato, sem realmente abrir meu coração. E o mais surpreendente, ele não me confrontava com acusação, mas com o amor que iluminava cada canto escuro da minha alma. Ele disse algo que mexeu profundamente comigo: não são tuas falhas que me doem, filho. É ver você tentando tanto sozinho,
sem saber que já deixei alguém ao seu lado. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. Não chorei de medo, chorei de alívio. Pela primeira vez entendi que Deus nunca esteve distante. Fui eu quem vivia com o coração trancado por dentro. Jesus andava ao meu lado, e mesmo em silêncio, eu compreendia cada sentimento que ele transmitia. Era como se o amor dele falasse direto ao meu interior, sem precisar de palavras. Então ele parou, olhou para mim com um olhar que atravessava qualquer resistência e perguntou com doçura: Marcos, sabe por que você se sentiu sozinho por tantos anos? Mesmo crendo nele, eu só balancei a cabeça, sem coragem de responder. Ele continuou: porque você acreditou que eu morri por você, mas não entendeu que enviei o meu espírito para viver em você, todos os dias. Nesse instante algo começou a ecoar dentro de mim como um sussurro suave: Vem, Espírito Santo. Repeti sem perceber: Vem, Espírito Santo. Jesus sorriu e explicou com ternura: essas palavras não são mágicas, são um convite. Um clamor sincero, que abre espaço para que meu espírito habite em você, transforme o seu interior e te ensine a viver de verdade. Senti um calor no peito. Era como se, enfim, todas as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Então ele estendeu as mãos e imagens das Escrituras começaram a surgir. Vi Atos 2, os discípulos reunidos, clamando, até que o céu respondeu com vento e fogo. Ouvi João 14, versículo 16 ecoar como uma promessa viva: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus me disse: o Espírito Santo não é uma ideia distante, ele é real. Ele consola, aconselha, intercede quando as palavras faltam. Ele te sustenta quando você pensa que não aguenta mais. E ali, ouvindo isso, algo dentro de mim se rompeu. Não era culpa, nem vergonha, era como se um peso antigo tivesse sido arrancado. Chorei como nunca tinha chorado antes. Jesus se aproximou e disse baixinho: quer provar agora, filho? Não com a boca, mas com o coração. Eu tremia, e tudo o que consegui dizer foi: eu quero, Senhor. Eu quero conhecer teu Espírito. Ele segurou minhas mãos como um pai acolhe o filho e falou: então diga comigo, do fundo da alma: vem, Espírito Santo. Quando repeti, senti como se o tempo tivesse parado. Uma paz profunda me invadiu. Um calor suave percorreu meu corpo. Não era medo, era vida. Era como se uma presença viva me preenchesse por inteiro. Pela primeira vez, senti uma paz real. Lembrei de João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Vi cenas do meu casamento. Antes eu só sentia culpa, agora sentia compaixão. Vi o rosto da Laís e do Gabriel, e dentro de mim, uma certeza: eu ainda vou demonstrar amor de verdade, com atitudes, não só palavras. E então o pai me disse: você se achou pequeno, mas eu sou o suficiente em você. Chorei mais uma vez, mas agora era diferente. Era como se toda a solidão de anos tivesse sido lavada. Jesus apertou minhas mãos e disse com doçura: agora você entende. Eu nunca quis sua performance perfeita. Eu sempre quis seu coração entregue. Ali eu percebi: não importa o quanto eu achava que tinha fé. Sem o Espírito Santo habitando em mim, eu só estava tentando sobreviver. Mas Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para viver com Ele, de verdade. Jesus continuou me guiando, e como um pai amoroso, foi me explicando com calma: o Espírito Santo não veio só para momentos emocionantes ou dias de culto. Ele veio para caminhar com você na rotina, nas dificuldades, nas decisões simples e importantes. E então ele me mostrou momentos do meu dia a dia. Eu orando distraído na boleia, tentando resolver brigas em casa, lutando com os meus medos calado. Ele disse: é aí que ele quer estar. Como teu ajudador, te lembrar do que eu te ensinei, te fortalecer quando você não consegue mais. Vi minha casa, minha família, e entendi: o Espírito Santo pode me ensinar a amar melhor, a ouvir mais, a ser mais paciente. E tudo começou com 3 palavras sinceras: vem, Espírito Santo. Ali, diante de tudo que vivi com Jesus, comecei a enxergar algo que nunca tinha percebido. O Espírito Santo poderia me ensinar a ser mais do que um provedor. Ele poderia me ajudar a ser o pai que escuta, orienta e ama com presença, não só com dinheiro. Lembrei dos amigos de estrada, das conversas rápidas nos postos, dos cafés apressados. E entendi que o Espírito Santo queria usar minha vida para ser luz até nas trocas mais simples. Ele poderia se revelar ali em mim, mesmo nos momentos comuns. Foi quando Jesus me olhou com firmeza e amor ao mesmo tempo e disse algo que ecoa até hoje no meu coração:
Filho, eu não morri para que você levasse uma fé cansada. Eu morri para que você vivesse de verdade. Vida plena, como prometi. João 10, versículo 10. Naquele instante tudo fez sentido. Eu não precisava ser forte o tempo todo, não precisava fingir que dava conta de tudo. Eu só precisava aprender a depender do Espírito que já estava disponível, sempre esteve, eu é que não tinha chamado. Jesus apertou meu ombro como quem diz: agora você entendeu. Agora você está pronto. E naquele lugar com tanta paz e tanta presença, eu só queria permanecer. Não pensava mais no caminhão, na estrada, nem no acidente. Só queria ficar ali e disse baixinho: Senhor, me deixa contigo, nunca me senti tão em paz. Mas Jesus sorriu com ternura, e colocando a mão no meu ombro de novo, falou com voz suave, mas cheia de propósito: Marcos, ainda não é o teu tempo. Luciane ainda precisa de ti. Gabriel e Laís ainda precisam do pai que está sendo restaurado agora. E há muitos filhos meus espalhados pelas estradas, nos postos, nos cafés, esperando ver em você uma luz. Você vai voltar, não apenas para viver, mas para ser meu testemunho vivo. Engoli em seco, meu coração apertou. Eu sabia que voltar seria difícil. A rotina, a estrada, as dores. Mas dessa vez eu sabia, não voltaria sozinho. Então Jesus me fitou com seriedade e fez uma última promessa, como quem sela um compromisso. Quando você acordar, lembra, eu estou contigo. Chama por meu Espírito todos os dias. Ele será tua força, tua voz, tua paz. E nunca esqueça, você não volta só para sobreviver. Você volta para viver em mim. As lágrimas vieram sem controle. Eu compreendi no fundo da alma o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu era fraco, mas ele seria forte em mim. Jesus me abraçou. Um abraço que não dá para descrever com palavras humanas. E então, bem baixinho, ele sussurrou: vai, filho, eu estarei contigo todos os dias. Foi quando os sons começaram a voltar. Sirenes, vozes, barulho de metal sendo cortado. Percebi que eu estava voltando. As luzes vermelhas e azuis ficaram mais nítidas. Socorristas falavam com pressa, mãos tocavam meu rosto. Ouvi alguém dizer: ele voltou. Temos pulso. Quis falar, mas a dor apertava o peito. Mesmo assim, com dificuldade, consegui sussurrar: Espírito Santo. Já no hospital, enquanto aparelhos apitavam e médicos se revezavam em torno de mim, algo dentro de mim permanecia firme: paz. Não era ausência de dor, era a presença dele. Enquanto me furavam, cortavam a camisa e me preparavam para a cirurgia, fechei os olhos e repetia por dentro: eu sei que estás aqui, Espírito Santo. Eu não estou mais sozinho. Vieram dias difíceis, cirurgias, dores, fisioterapia, preocupações. Mas uma coisa tinha mudado. Quando Luciane entrou no quarto e segurou minha mão, chorei, mas agora de gratidão, não de culpa. Quando Gabriel apareceu na porta tímido, e eu o chamei, ele chorou no meu ombro. E eu soube que uma ponte estava sendo reconstruída. Quando Laís encostou a cabeça no meu peito e disse: achei que ia te perder, pai. Eu percebi, Deus não só me devolveu a vida, Ele me devolveu a missão. Assim começou uma nova etapa. Sem promessas de perfeição, sem fantasias. Mas com uma certeza: eu não caminho mais sozinho. Até hoje, seja no hospital, em casa, ou de volta na boleia do caminhão, toda manhã eu repito: vem Espírito Santo. E ele vem. Porque foi isso que Jesus me ensinou no momento em que eu mais precisei. E é isso que eu quero compartilhar com quem estiver disposto a ouvir. Ele sempre vem. A Bíblia nos lembra em João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E a você que acompanhou até aqui, que o Espírito Santo encha sua vida com paz, direção e coragem. Você nunca está sozinho. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.